Hoje falarei do alerta do Banco Central Europeu para o enfraquecimento do turismo e também dos motivos que levaram a uma presença recorde do nosso país no World Travel Market de Londres. Venha daí comigo para mais um episódio do Turismo em Destaque. No que diz respeito ao enfraquecimento da forte dinâmica que a atividade turística vinha revelando na primavera e no verão e que agora consta de um relatório do Banco Central Europeu, vale a pena referir que esta análise se restringe à atividade turística dentro da zona euro, se baseia também em perspectivas de reserva a uma distância de 1 a 2 meses e ainda que ela que vai acabar por confirmar na plenitude tudo aquilo que tenho vindo a dizer e a alertar aqui no Turismo em Destaque, desde as previsões que fiz para o ano turístico 2022, até aos primeiros sinais que há cerca de mais de um ano começaram a ser dados relativamente ao aumento da inflação, também ao período e aos estragos em que a pandemia ainda continuou a fazer na atividade turística e que se prolongaram, como todos estamos recordados, até meados de fevereiro deste ano, e depois, claro está, ao evoluir e ao agravar da situação com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que veio ser um autêntico acelerador destas tendência inflacionista e que levou a inflação para valores como há 3 a 4 décadas se não viam. Dito isto, vejamos então quais os motivos pelos quais o turismo está a abrandar a sua dinâmica, tendo sempre e chamando a atenção que vamos entrar na fase em que a atividade turística tem a sua fase de menor produção, ou seja, vamos entrar em plena época baixa, exceção feita naturalmente ao período de Natal e do fim do ano. E a principal razão, ou neste caso as principais razões, porque há aqui um movimento simultâneo, mas também antagónico desta diminuição da própria atividade turística, tem a ver com um aumento de preços que tem sido fortemente motivado, por um lado, pela forte procura, mas também, por outro lado, pelo um aumento dos custos generalizado, em particular na energia, na alimentação e no pessoal, que acaba por embater, lá está o tal movimento antagónico, no poder de compra ou na perda de poder de compra por parte dos consumidores da zona euro devido à elevada inflação e ao consequente aumento das taxas de juros que tem feito diminuir o poder aquisitivo de pessoas, famílias e empresas. Por outro lado, também deve ser tomada em consideração aquilo que se tem passado e que está também ainda a acontecer fora da zona euro, nomeadamente em alguns dos principais mercados emissores de fluxos turísticos. Por exemplo, o caso do mercado britânico, que sofreu uma enorme instabilidade política, que aliás teve como consequência várias alterações ao nível da sua liderança governamental e que, sobretudo, provocou uma fortíssima desvalorização da Libra, que se somou a uma inflação mais elevada do que aquela que até existiu na zona euro, levando assim a que houvesse uma dupla penalização dos seus cidadãos, que só agora naquilo que respeita à Libra começa lentamente a recuperar. Quanto ao mercado japonês, ele foi sobretudo penalizado pela tremenda desvalorização que existiu do ien, que fez com que as viagens para o exterior ficassem muito mais dispendiosas, situação que se veio aliar também à quebra de poder de compra e ao aumento real dos preços praticados em todos os produtos e serviços turísticos. Já no que diz respeito ao mercado chinês, devido à política draconiana que tem sido posta em prática do Covid-0, que está a impactar na economia chinesa e, consequentemente, na economia mundial, sendo que, apesar de a economia chinesa estar a apresentar níveis de crescimento, esses níveis de crescimento são muito inferiores àqueles que se verificaram nos últimos anos, nomeadamente antes da pandemia, e que lá está, que toda essa conjuntura também acaba por impactar negativamente em termos de consumo turístico. Finalmente, no que diz respeito ao mercado americano, e aqui em concreto refiro-me aos Estados Unidos da América, ao Canadá e ao Brasil, se é verdade que num primeiro momento, e aliás nós tivemos a oportunidade nos últimos meses até de constatar isso em Portugal, foi visível que a valorização do dólar face ao euro tornou os mercados europeus muitíssimo atrativos para quem vinha da América. O facto é que a inflação, a manter-se em níveis tão elevados, acabou por fazer desaparecer, ou está a fazer, se quisermos, esbater esses ganhos cambiais.
A todos estes fatores devem ainda somar-se as incertezas que os consumidores vão tendo e sentem sobre o que é que vai ser o inverno, muito em particular o inverno na Europa, e por causa das questões ligadas à energia, tanto no que diz respeito ao seu custo como no seu acesso. Há populações de vários países que estão neste momento a interrogar-se se vão ou não ter cortes de energia. Como é que a própria guerra vai evoluir? Isto é, se o conflito irá escalar, seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista militar, até com o eventual recurso a outra tipologia de armamento, e se isso fará com que estejamos perante uma nova vaga de imigração vinda do leste europeu. Também como é que a própria pandemia vai acabar por evoluir, e já que estamos a falar na evolução, também qual será a perspectiva de evolução das próprias taxas de juros. Para além de tudo isto, também é bom termos presente que a procura reprimida que existiu durante os 2 anos da fase mais crítica da pandemia, neste momento a tendência é para que ela acabe por estabilizar e até, naturalmente, também por diminuir um pouco. Ou seja, em síntese e com tantos pontos de interrogação que se colocam, estas são as certezas dentro da incerteza com que a atividade económica do turismo vai ter que lidar nos próximos meses e que, no fundo, fundamentam o anúncio feito pelo Banco Central Europeu de arrefecimento do turismo. De facto é verdade, Portugal teve este ano a maior representação de sempre no World Travel Market, cuja edição aconteceu na semana passada, onde marcou presença, para além do organismo oficial do turismo português, o Turismo de Portugal, e também de representantes quer do Governo da República, quer dos 2 governos das regiões autónomas, 92 empresas e a totalidade das agências regionais de promoção turística, isto é, as 5 do continente e as 2, uma da Madeira e outra dos Açores, ou seja, uma delegação com largas dezenas de profissionais do turismo representando o nosso país. Para aqueles que estão menos familiarizados com aquilo que é o World Travel Market em Londres, vale a pena dizer que esta é uma das maiores feiras mundiais de turismo, que no caso da Europa rivaliza com a Fitur, que acontece em Madrid, e com a ITB, que acontece em Berlim, e que o World Travel Market é esse que atualmente acolhe qualquer coisa como cerca de 5.000 expositores, recebe cerca de 200 destinos turísticos e conta com a presença de pouco mais de 50.000 visitantes. Portanto, estamos a falar de um certame que extravasa em muito o mercado onde ele mesmo se realiza, isto é, o mercado britânico, ou se quisermos, o Reino Unido. Assim, e esta é a primeira conclusão que em termos práticos podemos tirar para justificar uma presença tão forte de Portugal neste evento, é que quem é alguém ou quem é algo no mundo do turismo tem obrigatoriamente que estar presente, que participar no World Travel Market em Londres. Uma segunda conclusão tem a ver com o facto desta feira este ano ter voltado a moldes anteriores à pandemia, isto é, aos moldes de 2019, ou seja, a um formato presencial, potenciando assim a atração e o contacto para troca de experiências, de ideias, de novidades e até de negócios entre os seus participantes, algo que os canais digitais, por muito úteis que sejam e são, de facto, não conseguem potenciar com tanta eficácia. Uma terceira conclusão está, obviamente, como não podia deixar de ser, relacionada com a importância do mercado britânico para o nosso país. Nós não nos podemos esquecer que estamos a falar do nosso mercado externo número 1 e, por isso, ele exige um cuidado e uma atenção condizentes com essa sua importância. E daqui decorre uma quarta conclusão que tem a ver com, ou que está relacionada, se quisermos, com a marcação, entenda-se, entre aspas, da nossa concorrência, já que este também é um mercado que é muito importante para outros destinos turísticos e, portanto, há que proteger Portugal, enquanto destino turístico, dos ataques da concorrência e, se possível, contra-atacar, tentando de alguma forma desviar operações que neste momento estão dirigidas para outros países, tentando trazê-las para o nosso país. A estas 4 grandes conclusões acrescem 2 outras que, em minha opinião, têm igual importância. A primeira é, como disse, que este é um certame de dimensão mundial, logo com oportunidades de negócio e com muitos outros mercados, com muitos outros destinos, com muitos outros parceiros, o que também justifica a presença por si só no mesmo, até porque em muitos casos evita viagens mais longas. E uma segunda que está ligada àquilo que acabei de referir na resposta que dei à pergunta anterior e que é a natural e a legítima preocupação por parte dos agentes turísticos nacionais
com a evolução da situação económica do Reino Unido, já que a desvalorização da Libra, conjugada com a inflação, com a alta das taxas de juros, com a indefinição da pandemia, da guerra e daquilo que vai acabar por ser o próximo inverno, são motivos mais do que suficientes para justificarem uma presença recorde de Portugal no World Travel Market, no fundo, para de alguma forma tentar garantir alguma certeza no meio de tanta incerteza com que presentemente o turismo mundial se debate e se depara. Escusado é dizer que nos voltamos a encontrar para a semana. Até lá, saúde, paz, não facilite a vida ao vírus e já sabe, para se manter a par do que de mais importante acontece no turismo, basta subscrever gratuitamente um dos meus canais.